Fala galera, hoje eu vim apresentar uma teoria pra vocês que faz muito sentido. É sério, confere aí. Bom, a primeira teoria que eu fiz, galera, na verdade foi que o Barry era realmente o Savitar, mas não essa versão do Barry, Barry do futuro. E tipo, eu não tô certo. Eu não tô certo. Por quê? Na verdade a gente não sabe se eu tô certo, porque essa pode ser uma versão do Barry de outro universo, pode ser qualquer coisa. Mas eu tenho mais uma teoria do que realmente aconteceu. Esse Barry é uma versão do Barry, sim, mas é uma versão do Barry de 2024. Exatamente. Sabe aquela versão? Essa tão conhecida versão, que é a versão que fez o quê? É a versão que volta no tempo e acaba, de certa forma, apagando a possibilidade do Flash Reverso, o Bart Town, poder matar ele mesmo. E tipo, essa versão dele, assim, é uma versão que desaparece. A gente sabe que isso causa totalmente a crise. Muita gente já fez uma ligação, tá? Que a ligação com o Savitar pode ter causado a crise também. Então é o seguinte. Essa versão do Barry de 2024, quando ele é um resquício do tempo, tá, galera? Porque ele é um resto de uma linha do tempo que foi apagada. Mas como ele mesmo criou aquela linha do tempo, ele não pode ser simplesmente apagado. Por isso que ele tá lá. Esse é o conceito de resquício do tempo. Então é o seguinte, esse Barry, ele vê o Black Flash, certo? Só que esse Barry é da linha do tempo onde nada disso aconteceu ainda, sabe? O Flash Reverso não matou a mãe do Barry ainda, o Zoom não matou seu pai. Então é o seguinte, ele não conhece o Black Flash, ele não conhece o Hunter Zolomon, nada disso. Então, quando ele vê o Black Flash, ele começa a correr, porque ele vê que é um cara que sente a força de aceleração, que tá caçando ele. Então ele começa a correr pra um lugar onde ele possa despistá-lo, e ele faz o que o Wally fez nos quadrinhos com o Black Flash, mas de uma forma menos, digamos assim, grandiosa. Ele apenas sai correndo pela força de aceleração pra chegar num tempo onde não faz mais sentido existir. Só que é o seguinte, o Wally, ele chegou realmente nesse tempo, já o Barry, ele parou em 2056, e ele conseguiu despistar o Black Flash. Certo, conseguindo despistar o Black Flash, que já tinha sido criado por essa linha do tempo, que estava predeterminado o Hunter Zolomon se tornar o Black Flash, então seguiu ele e tal, pra apagá-lo. Enfim, mas isso não deu certo, por quê? Porque ele conseguiu despistar, já é um Barry bem experiente, com uma linha do tempo onde várias coisas aconteceram, e ele é badass, tá ligado? Só que é o seguinte, com essa nova linha do tempo que criou, a gente vê com Flashpoint, cara. Flashpoint é a base de tudo. A gente vê primeiramente o que o Reverso fala. Você se lembra que no Flashpoint o Reverso fala que aos poucos essa realidade pode sobrescrever a outra? Então, isso me faz pensar em outra coisa. Quanto mais você usa a sua velocidade, o Reverso diz, mais você esquece das coisas. Então é o seguinte, por quê? Por que isso acontece? Porque a velocidade é um fruto que você tinha da outra linha do tempo. Se nessa linha do tempo você nunca se tornou Flash, você não tem super velocidade, cara. Então se você tá usando um atributo de outra linha do tempo, mais rápido você vai esquecer isso. Mais rápido você vai esquecer que tem velocidade, que é o Flash e as outras coisas. Então é o seguinte, aquele Barry do futuro, ele começou a virar outro Barry, cara. Toda a concepção dele, cara, tava toda bugada. Aquele Barry de 2024 que viajou pra 2056 e tudo ele tava começando a esquecer, porque ele percebeu que ele tinha criado uma nova linha do tempo. Então quanto mais ele usa a velocidade dele, mais ele vai esquecendo de umas coisas. E tipo, ele vai esquecendo que ele é o Barry. Agora é o seguinte, ele arranja uma forma de não esquecer. Ele tira a velocidade dele pra ele não poder usá-la. Certo, tirando a sua velocidade e tal, ou seja, ele não tem mais contato com a força de aceleração. A gente viu que na segunda temporada que é possível alguém extrair velocidade do seu corpo, força de aceleração, enfim. E ele sabia fazer isso, certo? E aí ele descobre o seguinte: tem um artefato que pode ter acontecido na mesma linha do tempo, a mesma coisa. Existe uma coisa no Museu do Flash que se chama esteira cósmica, e a gente viu num vislumbre que o Barry teve na força de aceleração, o Barry da primeira temporada, o Museu do Flash. Então ele conheceu o Museu do Flash, que é uma coisa que mesmo a linha do tempo mudada, isso não mudou. Ele pode ter procurado o Museu do Flash e pode ter conseguido usar a esteira cósmica, como várias pessoas já conseguiram nos quadrinhos. E ele viajou para um tempo onde tava um tempo muito distante.
E ele acabou descobrindo nesse tempo, ele queria descobrir mais sobre a linha do tempo que ele criou, certo? Porque ele é um resquício do tempo, então o Barry da primeira temporada, segunda e terceira não precisa dele pra existir, certo? Ele é só outra versão de outra linha do tempo. Então ele acha a Pedra Filosofal, certo? E ele percebe que aquela é simplesmente a chave. Por quê? Porque é o seguinte, ele estuda as coisas que tá lá naquele tempo, porque naquele tempo ele não pode mais voltar, ele acaba viajando pro tempo errado, assim como aconteceu com o Bart Stone, se lembram? Nos quadrinhos, onde ele viajou para um tempo errado e tal, e acabou se tornando vilão por conta disso. E é o seguinte, com a Pedra Filosofal ele ganha seus poderes, certo? Ele se torna quem? Ele se torna o Savitar? Não, ele se torna apenas um velocista de novo. Seus raios estão azuis e ele tem aquele poderzinho de fazer com que o Alquimia mande ele pra mostrar que ele é um deus e meio que é como se fosse o porta-voz dele, o Alquimia. Então é o seguinte, quando ele não descobriu esses poderes ainda, ele só sabe que é rápido e ele acaba tendo liberdade para viajar no tempo através da Speed Force. Quando ele tem essa liberdade, ele acaba viajando pra uma época onde tipo tudo acontece, e ele viaja pro tempo onde ele se salvou da morte, salvou a versão dele pequena, ele vê o que acontece. Então ele descobre que o Barry do passado, entre aspas, né, o Barry da nova linha do tempo, que não é exatamente ele, não é propriamente ele acaba fazendo muita merda, velho. Por quê? Porque ele acaba deixando sua mãe morrer, sim, e ele não sabia disso, porque a gente sabe que aquele versão do Barry, ele pegou a sua versão mais nova e saiu. Então, ele começou a ver tantos acontecimentos na sua mente, que ele estava se adaptando e esquecendo dos outros, que ele decide tirar a velocidade dele mesmo. Agora, com essa nova velocidade, ele não vai perder essa velocidade. Por quê? Porque foi uma que ele adquiriu nessa linha do tempo. Ou seja, isso tudo faz parte dessa realidade. Então ele não vai perder essa velocidade que ele adquiriu pela Pedra Filosofal. Então é o seguinte, sabe o que ele faz, pessoal? Ele acaba meio que, de certa forma, entre aspas, assim, ele acaba descobrindo as coisas sobre o Barry, investigando ele, mas sem aparecer, sabe? Ele só faz uns pequenos, meio que tipo, umas pequenas chegadas no tempo do Barry, que a gente viu na série, da realidade alternativa e tal. Ele começa a perceber as coisas e percebeu que o Barry não pôde salvar sua mãe. Assim ele já fica puto, porque isso trouxe muito sofrimento pra ele. Ele percebe que essas coisas começam a entrar na memória dele. Então é o seguinte, ele tenta fazer outra coisa. Ele tenta, como se chama? Ele tenta ver, tipo, impedir dele mesmo que sua mãe seja morta pelo Flash Reverso. Enfim, ele não consegue impedir, tá? E ele vê a outra versão dele lá, que foi a versão que salvou ele mesmo. Então ele para aquela versão e cria outro resquício do tempo. É que nem o Bart Stone fez em Legends of Tomorrow no último episódio. O próprio resquício do tempo cria outros resquícios do tempo. E quando ele cria aquele resquício do tempo, o Black Flash vem atrás dele, cara. E sabe aquela marca que tava no Barry no episódio 20? Aquela marca significou coisa muito importante, porque a gente viu que toda vez que os espectros do tempo, o Black Flash, iam atrás de um velocista, como a gente viu, ele pode deixar marcas nele que meio que simbolizam a transformação dele e o fim dele. E aquela marca, ele conseguiu de novo se livrar do Black Flash, mas dessa vez o Black Flash conseguiu meio que deixar um resquício, piadinha interna, um resquício de, digamos assim, um resquício de um efeito colateral dele ter tocado um pouco nele. Mas ele não morre, enfim, e ele acaba apagando seu resquício do tempo. Enfim, quando isso acontece, o cara se torna totalmente obcecado. O cara se torna muito obcecado por apagar aquela linha do tempo. E aí é o seguinte, só que ele ainda se mantém um pouco, digamos assim, ele se mantém um pouco oculto. Ele não fica mostrando pra todo mundo que ele existe, que ele tá lá, porque ele ainda tá formulando um plano. Então a gente vê que o Savitar só aparece após o Flashpoint. Então o Barry, esse Barry de 2024 que tá enlouquecendo, ele decide pegar respostas com a força de aceleração. Ele entrando na força de aceleração acaba ficando preso lá. Na verdade, de certa forma, ele busca respostas com a força de aceleração e não encontra. Então ele vai buscar respostas com outra versão dele de 2024. E quando ele vai buscar essas respostas, o que acontece? Essa versão dele de 2024 acaba percebendo que ele é o Savitar. Por quê?
Porque o Barry sabe que pode gerar um colapso na linha do tempo se ele mostrar que é ele mesmo. Então ele cria aquela armadura com as coisas de 2056 para o próprio Barry não reconhecer ele. Mas como ele já estava predestinado a ser o Savitar, o Barry prende ele na força de aceleração. E aí é que ele se torna o Savitar. Porque aquela prisão mostra toda a merda que aconteceu na vida dele. Então ele fica revisando sempre o acontecimento ruim da vida dele, sabe, as mortes, as coisas. Então o Savitar fica louco. Só que dentro da força de aceleração, como o próprio Savitar disse, ele viu o Flashpoint e viu o Wally, ele viu tudo acontecendo. Então ele tem a ideia de fazer com que o Wally seja na verdade o Kid Flash e que liberte ele. Porque sabe que o Wally é bem mais manipulável, sabe? O Wally é bem mais fácil de manipular, já que ele é mais imaturo, assim, ele poderia transformar ele com a Pedra Filosofal. Porque ele já descobriu os poderes que ele pode explorar na Pedra Filosofal. Então é o seguinte, por que ele quer tanto matar a Iris? Porque a gente vê que a Iris é quem ajuda o Barry a desfazer o Flashpoint. E cara, o Flashpoint era um lugar onde o Barry realmente era feliz com sua mãe viva, com seu pai vivo, etc. Continuando, e eu tenho certeza que vocês vão bugar com essa teoria, mas continuando. Assim, cara, que tinha todo esse esquema, assim, então ele descobre meios, a partir dessa nova linha do tempo, pra ele conseguir se vingar daquela versão do Barry. Então, aquele Barry lá, o Barry da linha do tempo que a gente viu, o que pra gente é o original, ele faz o seguinte, ele desfaz Flashpoint, porque o Savitar já sabia disso, queria desfazer, então o Savitar, através da força de aceleração, começa a manipular o Barry. E por que ele quer matar tanto a Iris? Porque ele quer tirar uma coisa dele dessa linha do tempo, porque basicamente aquela Iris não é a Iris do Savitar. Por quê? Porque a gente sabe que o Savitar Barry, ele vive em outra linha do tempo, então aquelas pessoas não significam nada pra ele. Mas aquela mãe que o Barry não salvou, aquele pai, era da linha do tempo dele, cara. Aquela mãe que ele tentou, tipo, salvar ele mesmo, era sim da linha do tempo dele. E o Barry não pôde salvá-lo. Ele escolheu não salvá-lo. Não salvá-la, quer dizer. Ou seja, o Barry ficou muito puto e virou Savitar, velho. Ele realmente deu o nome dele de Savitar. E como ele tem muita raiva dos velocistas, do Barry, do Flash Reverso que matou sua mãe, do Barry que não conseguiu salvar, do Zoom que matou seu pai, ele decide se tornar o deus dos velocistas e decide comandar a força de aceleração. Por quê? Porque como ele tem tanto ódio desses velocistas, ele pensa o seguinte, agora eu vou comandá-los e eu vou ser basicamente o melhor deles. Qualquer um que entrar no meu caminho vão sofrer, vão perecer, porque eu sou o Savitar, eu sou o deus da velocidade. E ele já tem esse jeito assim meio, nossa, eu sou o melhor, tá ligado? Então ele começa a manipular o Wally, sai da força de aceleração e se condiz com a fala que ele fala. Muito bom, né? Ele fala assim, mais uma vítima que Barry Allen falhou em salvar. Ele falhou em salvar a mãe dele, falhou em salvar o Black Flash não. Falhou em salvar muita gente e o pai. Isso, ele falhou em salvar todos esses, cara. Então, isso só confirma mais minha teoria que essa versão do Barry pode ser, sim, o Savitar. Então, galera, essa é minha teoria. Falou.